Bom dia, amigos, queridos companheiros. Graças a Deus, mais um dia de estudo, de prece, de reflexões. Agradecidos em nossos corações, agradecemos a Deus. Agradecemos a Jesus, a espiritualidade, pela oportunidade nessa reencarnação de podermos, com a doutrina espírita, estudar o Evangelho de Jesus, compreendendo sempre cada vez mais essas lições dentro da nossa mente, coração, nos conscientizando cada vez mais. Nessa nossa playlist tem como livro Pão Nosso, a mensagem hoje, que será tema de leitura, é a mensagem de número 121, que tem como título Monturo, e em que Emmanuel nos traz o Evangelho de Lucas, versículo 35, capítulo 14, quando Jesus disse: nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo. Terra e listo nessa passagem reveste-se de valor essencial. Com a primeira, realizaremos a semeadura. Com a segunda, é possível fazer adubação onde se faça necessária. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas estercorárias do próximo. Entretanto, tal se verifica porque eles desconhecem as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições neste setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas, propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo desta natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram. Transformemos nossas misérias em lições. Identificamos um monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Convertemo-lo em adubo de nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Então, Emmanuel nos traz aqui, aquele momento em que Jesus falava sobre o homem, sobre o discípulo como o sal da terra, sobre o sal que não estava servindo ali para nada, nem para a terra e nem para o monturo. O monturo é aquele entorno de lixo, que vai se jogando as coisas que não servem, como se fosse, vai se transformando na realidade ali numa esterqueira. E ele fala aqui, muito interessante, sobre a terra e o lixo. E Jesus falou que aquele sal não servia nem para a terra e nem para o monturo. Quer dizer, era uma outra, uma terceira disposição. Então, nós vamos ver que nessa passagem, a terra, realizamos a semeadura. Quando nós somos uma boa terra, nós vamos realizar a semeadura. Terra, a gente fala, lembra de Jesus semeador, semeando em nosso coração. Quando o nosso coração é uma boa terra, a gente faz uma boa semeadura e vamos ali esperar para que cheguem momentos da floração e dos frutos. Mas com a segunda, que é o monturo, dessa passagem, é possível fazer a adubação
aonde se faça necessário. Então, ele fala aqui que os fariseus fogem ao primeiro encontro com as zonas, né, estercorárias, quer dizer, a zona de esterco, de adubo do próximo, porque não aprenderam a fazerem o devido aproveitamento. E ele depois fala, né, que o Evangelho está cheio de lições nesse setor iluminativo. Então ele dá o exemplo de José e de Maria, que simbolizam a terra das virtudes fartas. Nós somos as virtudes fartas, nós somos a terra. Nós já somos uma terra que plantou, né, as boas sementes imediatamente, elas ali já é uma terra bem arada, é uma terra que tem os seus sucos, é uma terra que a gente chama terra boa. Nós sabemos que não. Nosso coração ainda é terra, né, que está sendo arada, retirando os detritos, as ervas daninhas, as pedras acumuladas. E ele nos fala aqui, olha, que os apóstolos também necessitaram recorrer ao monturo de remorsos e fraquezas, quando souberam fertilizar o terreno empobrecido de seus corações. Foi com o monturo deles que eles adubaram aquele terreno, fertilizaram. E ele nos dá o exemplo, contrário de José e Maria, ele fala de Madalena e de Paulo. Quanto que eles precisaram, né, desse adubo, do seu próprio monturo, até alcançar a posição que eles chegaram de uma terra de virtudes fartas. Transformemos nossas misérias em lições, identificando o monturo que a nossa própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Então, nós temos esse monturo em torno de nós mesmos. Aí algumas pessoas falam assim, mas nós temos um esterco? Temos. Nós temos aquele nosso lado da ignorância, do nosso arrependimento, das nossas lágrimas. Isso tudo é adubo. São aquelas experiências anteriores que nos levaram a colher dor e sofrimento. Qual de nós não passou por uma experiência dessa? Algumas pessoas têm vergonha do seu passado, não é? Nós podemos relembrar o nosso passado e queremos esquecer as experiências mal-sucedidas ou aquela em que acumulamos tanta ignorância e mal em torno de nós, nos passos de outros, que na realidade a lei do retorno nos trouxe próximo a nós mesmos, aos nossos corações. Mas vejamos por um outro lado. Se não fossem essas experiências que nos trouxeram tanta dor, tanta desilusão, tanto sofrimento, nós saberíamos hoje discernir aquilo que não queremos fazer e nem agir mais? Olha como foi importante o passado. Aquele que muito sofreu, aquele que muito se equivocou, é alguém que tem muita experiência também. Somos nós. Se ontem levantamos as nossas espadas, se ontem aceitamos refletir gritos de guerra, de ignorância, de malícia, com tanta dor e sofrimento daquelas nossas atitudes, no momento em que buscamos acordar e reconhecer
que colhemos aquilo que plantamos e observamos que o responsável por tanta dor e sofrimento em nossas vidas fomos nós mesmos pelos nossos comportamentos distantes da lei de amor, das leis que Jesus nos faz entender como única capaz de nos trazer alegria, naquele momento em diante, o que nós fizemos? Reconhecemos e passamos a trabalhar dentro de nós para extinguir aquele comportamento. E dessa maneira, passamos então a caminhar sem medo, porque já tínhamos vivido esse engano, essa ignorância. E dessa maneira fomos capazes de refazer os nossos caminhos. Tivemos experiências, sim, em lados ainda tão obscuros, mas hoje, no momento em que decidimos caminhar com o Cristo, aceitamos o apelo da mansidão e da paz. E essas experiências nos são muito úteis quando ouvimos o outro falar e buscamos dentro de nós quem já fomos. E desse momento passamos a ser mais indulgentes, mais compreensivos com a dor do outro. Sabemos que não é de uma hora para outra que um terreno tão empobrecido se torna terra farta. É preciso muito adubo, é preciso muita experiência, coragem de falar assim. Foi com essa experiência que eu me construí. Cada um de nós teve um caminho. Nem todos andaram pelo caminho reto, pela escolha correta. Muitos de nós nos enganamos, buscando as portas largas da vida, buscando as vitórias mais fáceis. Tempo levamos, mas não é tempo perdido. Não. Serviu-nos como experiência. Saímos mais fortalecidos. Não tivemos medo de retornar e refazer os nossos passos. Nós vamos ver Paulo e Madalena capazes de atitudes muito infelizes antes de conhecer e se converterem ao Cristo. Mas depois, eles foram capazes de atitudes heróicas e hercúleas dentro de si mesmos. Porque é preciso ter muita força para lutar contra a sombra que ainda reside em nossos corações. Que possamos, então, com essas experiências, adubar o nosso coração. Com muita lágrima, sim. Com muito esforço, mas com muita esperança no amor do Cristo. Que Jesus, assim, nos renove a cada dia para buscarmos, pelas nossas próprias experiências, a sair do lugar comum e cuidar da nossa semeadura com as boas sementes das lições que Ele nos trouxe do Pai. Muita paz e alegria ao coração de todos.